Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar hoje as orações subordinadas substantivas, mas antes disso, vamos relembrar algumas classes gramaticais, como valor de substantivo, reconhecer o período composto por subordinação e reconhecer as orações subordinadas substantivas. Só que, para falar de substantivo, você se lembra o que é um substantivo? Que temos uma nuvem de palavras e podemos observar, como por exemplo, cama, nomes, pessoas, meninos, saudade, chuveiro, animal, amor, fruta, faca, fadas. Substantivos são aquelas palavras que têm substância, ou seja, dão nome às coisas que existem. Tudo que existe possui um nome e o nome disso que existe é substantivo. Então, o meu nome é um substantivo, TV é um substantivo, homem, mulher, criança, formiga, amor. Então, nós temos várias palavras que se classificam como substantivos e algumas divisões dentro da classe dos substantivos. Basta você saber que as palavras que carregam substância, ou seja, com um significado que está em si próprio e que são daí acompanhadas de artigos, são acompanhadas de adjetivos, são chamadas de substantivos. E a gente vai relembrar um pouquinho dessa classe gramatical, porque vamos iniciar o estudo das orações subordinadas substantivas, ou seja, são orações que possuem valor de substantivo. Como que era um valor de substantivo? Não é apenas uma palavra, mas um sintagma inteiro que possui valor de substantivo. Vamos ver. Para tanto, nós faremos a leitura do texto. O professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Alvo de debate ao redor do mundo, por seu possível impacto na democracia, as fake news, notícias inventadas geralmente com o objetivo de viralizar na internet e influenciar consumidores e leitores, têm sido usadas em uma escola particular do interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. A iniciativa é do professor de ciências Estevão Zilioli, de Ourinhos, a 360 quilômetros de São Paulo, que desenvolveu um curso semanal voluntário no contraturno para alunos do ensino médio. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. A ideia é que eles próprios se perguntem: essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde, mas os alunos se interessam também por notícias de entretenimento e política, por estarmos em um ano eleitoral, conta Zilioli à BBC Brasil. O método de checagem é o mesmo para todas. Buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que podem ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. A aula se centra em discutir as notícias e encontrar formas de checar as informações online, buscando as fontes originais dos fatos ou pesquisando em artigos acadêmicos, periódicos científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais, por exemplo. Entre as notícias já analisadas estão uma de que frutas ingeridas em jejum curam câncer, que os alunos perceberam que não tinham fontes seguras para garantir a afirmação do título. A de uma mãe que teria aplicado botox na filha pequena. Os jovens foram atrás das imagens da mãe, que é participante de um reality show nos Estados Unidos, e estão tentando tirar suas próprias conclusões pelos vídeos. Uma do cientista Stephen Hawking, morto em março, falando sobre a vida extraterrestre. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa, mas tinha um título exagerado. Uma de que o juiz Sérgio Moro seria orador em cerimônia de universidade americana, a qual, apesar de ter algumas informações verdadeiras, trazia declarações falsamente atribuídas a um pesquisador da instituição. Uma sobre o terraplanismo, difícil de ser analisada justamente por colocar em xeque premissas científicas.
As nuances das notícias têm sido úteis para os alunos entenderem a categorizá-las, diz Ilioli. Vimos que há notícias falsas, mas também as que são baseadas em fatos verdadeiros, porém com títulos exagerados ou sensacionalistas, explica o professor, notando uma mudança no comportamento dos estudantes. Eles já estão mais treinados a ver o que é falso ou não, do que recebem no grupo da família, no WhatsApp, e pensam 2 vezes antes de acreditar. Antes, se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real. Agora, estão percebendo que esse critério numérico não vale. E mesmo que eles percebam logo de cara que a notícia é fake, tem de confirmar isso com a metodologia. A ideia fez o professor ser selecionado para o projeto Inovadores do Google, que o ajudou a idealizar um site, batizado pelos alunos de Ourinhos de Roxbuster, ou Caça-Boatos, que terá uma espécie de termômetro para identificar o quanto cada notícia analisada tem de veracidade. As aulas vêm ajudando a estudante Giovana Domiciano Sanches, de 16 anos, a identificar notícias falsas que circulam nos grupos virtuais. Nas redes sociais. Algumas são notícias velhas. Quando vamos checar as datas e horários, vemos que tem gente que posta links de 2013, por exemplo, conta Giovana BBC do Brasil. Então depois, se você quiser ler melhor esse texto, retomar, você vai poder verificar que algumas partes destacadas no texto estão ali para mostrar agora os nossos exemplos e elas têm um valor de substantivo. Pensando como o mundo avançou com os meios de comunicação e a eleição do presidente americano Donald Trump, é importante para a gente saber como verificar informações e compartilhar só depois de ver o conteúdo na íntegra, não só pelas chamadas. Então esse texto nos fala para termos bastante cuidado com aquilo que é postado na internet, aquilo que você vai compartilhar, você ter cuidado na leitura que você vai fazer antes de passar isso para outra pessoa. Mas agora nós vamos analisar outras questões relativas a esse texto. Vamos ver aqui. Então, percebam, aqui diz o seguinte: alvo de debate ao redor do mundo por seu possível impacto na democracia, as fake news. Então aqui trouxe um nome, as fake news, e aí um travessãozinho lá no meio do parágrafo. E aí diz, notícias inventadas com o objetivo de viralizar na internet. Então, o que são fake news? Vem uma explicação entre apostos. Essa explicação poderia ter vindo entre vírgulas também. O nome desse recurso que foi usado é um aposto. O que é o aposto? É uma explicação que vem separada do texto. Ela explica algo que vinha anteriormente. Neste caso, ela está explicando melhor o que seriam as fake news. O aposto tem valor de substantivo. Próximo. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso. Então, quem é que busca? Os próprios estudantes. Então, os próprios estudantes aqui é sujeito. Sujeito da oração tem valor de substantivo. Quem busca, busca algo. Neste caso, busca o quê? Os estudantes buscam notícias. Então, as notícias de cunho duvidoso é o objeto direto. O objeto direto também tem valor de substantivo. Eles trazem notícias das quais ficam desconfiados. O verbo ficar aqui é um verbo de estado. Neste caso, ele significa estão desconfiados. Portanto, nós temos aqui um predicado verbo nominal. Então, eu tenho ficam, que é estavam, que é verbo de ligação, e ele se junta com desconfiados, que é predicativo do sujeito. Então, aqui, desculpa, nesse caso nós temos então o verbo de ligação mais predicativo do sujeito, e a professora falou errado. Esse predicativo do sujeito tem valor de substantivo. Então, predicativo do sujeito tem valor de substantivo. A aula se centra em discutir as notícias e encontrar formas de checar informações online, buscando fontes originais dos fatos. Quem checa, checa algo. Checa o quê?
checa informações online. Então, essas informações online, objeto direto, também chamado de, também é um substantivo. Que tipo de fontes originais? Aquelas fontes originais dos fatos, o que seria aí um complemento nominal. Estou falando de método científico de busca de informações seguras. Quem fala, fala de algo. Estou falando disso. Então, aqui, como nós temos a presença da preposição, eu tenho o objeto indireto, que também é um valor de substantivo. Então, o método de checagem é o mesmo para todas. Quem é o mesmo? Método de checagem. Sujeito, nesse caso, também vai ter ali um valor de substantivo. Notícias, as fake news, notícias inventadas. Os próprios estudantes buscam as notícias. E a sala de aula, formas de checar fontes de informações. Tudo que foi destacado aqui tem valor de substantivo, porque no primeiro tem valor de aposto, depois tem valor de sujeito, depois tem valor de objeto direto e no final valor de objeto indireto, tudo isso valor de substantivo. Então, nós podemos concluir o seguinte: o aposto, o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o predicativo do sujeito têm como núcleo um substantivo. Já que eles têm como núcleo substantivo, daí vão nascer as orações subordinadas substantivas. Como assim, professora? Quando nós tivermos, neste caso aqui, algo que esteja mais desenvolvido e funcione ou como aposto, ou como objeto direto, ou como objeto indireto, complemento nominal ou predicativo do sujeito, eu vou ter aqui uma oração substantiva, uma oração subordinada substantiva, ok? Então, a nossa primeira atividade. A ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados das notícias. Nesse caso, quantas orações possui esse enunciado? Lembrando que o número de orações é referente ao número de verbos que tem na oração. Analisem e daqui a pouquinho eu volto.
E aí, o que você respondeu? Vamos contar os verbos, então? Nós temos lá, a ideia é um verbo. Que os alunos pesquisem, 2 verbos. Então, aqui eu tenho um período composto, neste caso por subordinação, porque nós temos ali uma conjunção subordinativa, período composto por subordinação. Vamos pensar juntos. O período composto no enunciado, a ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados, trata-se de composto por coordenação, simples, subordinação ou nenhuma das anteriores? Como eu já havia dito, composto por subordinação, e isso porque a gente tem a presença do que é uma conjunção subordinativa. A ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados de notícia. Tudo isso que está destacado em negrito, que os alunos pesquisem, tem valor de substantivo. Se é um substantivo, eu posso substituir por um pronome. Vocês vão reparar aqui que todo esse bloco, que os alunos pesquisem, eu posso substituir por a ideia é essa. Olha lá, a ideia é que os alunos pesquisem fontes de dados. Eu posso dizer a ideia é essa. Se eu puder fazer isso, separar a ideia é essa, quer dizer que aquilo que eu substituí por essa é uma oração subordinada substantiva. É um truque que você precisa aprender nessa sequência de aulas em que nós teremos o estudo das orações subordinadas substantivas, tá? As orações subordinadas substantivas têm papel de substantivo. Os estudantes pesquisam notícias. Os estudantes pesquisam que origem tinha a notícia. Os estudantes pesquisam isso. Olha lá, eu substituí o pesquisam que origem tinha a notícia, substituí o notícias por um pronome demonstrativo, isso. Você viu que facinho? Eu tirei tudo aquilo que era grandão e substituí por isso. Então, eu poderia usar um substantivo, poderia usar um bloco grande, que seria uma oração subordinada substantiva, ou poderia usar um pronome demonstrativo, no caso, que substitui a oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas têm papel de substantivo. Então, os estudantes pesquisam notícias. Agora a atividade de número 2. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. Vamos reescrever esse enunciado substituindo a oração subordinada por isso. Lembrando, onde que começa a oração subordinada? Começa na conjunção subordinativa. Reescreva e eu já retorno com a resposta.
E aí, conseguiu reescrever? Era muito simples, é só você retirar todo o bloco da oração subordinada e colocar no lugar dela a palavrinha isso. Então, descobriram que a notícia em si não era falsa e eu coloquei, os alunos descobriram isso. Legal, né? Esse truque é ótimo. Uma oração anterior trata-se de uma oração subordinada. A oração anterior era o quê? Era uma subordinada adverbial, pois tem valor temporal. Ela é adjetiva, pois tem valor de restrição. É uma oração coordenada ou é uma oração subordinada substantiva, porque pode ser substituído por isso? Sim, se ela pode ser substituída por isso, ela é substantiva. Então, o truque básico para as orações subordinadas substantivas é eu substituí-la por isso, tá? Na aula de hoje, nós relembramos algumas classes gramaticais com valor de substantivo, bem como estudamos as orações subordinadas substantivas e compreendemos a sua importância para a significação do texto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!